Vamos à análise. Thaís Arbex, com a licença que o bom humor nos dá, você tem sido nosso termômetro nessa questão. Termômetro Thaís Arbex da possibilidade dos projetos passarem no Legislativo. Às vezes você comparece a análise dizendo não, não passa. Às vezes você diz eleições fazem milagres, vai passar e vai passar fácil. Como é que está o termômetro Thaís Arbex hoje em relação às possibilidades de aprovação dessa matéria no Legislativo, Thaís? Boa noite, William. Talvez eu tenha que mudar, ficar mais em cima do muro para não cravar nada aqui, não correr o risco de errar. Mas vamos lá, William, a partir do momento que Thaís, o Rodrigo termômetro nunca erra, ele mede o que está acontecendo, é o que você faz. É verdade, é verdade. Nesta segunda-feira, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dá uma declaração dizendo que o projeto vai direto ao plenário, teve, de certa forma, uma mudança em relação àquela postura que a gente trazia no início da semana passada, que era a tendência de tramitar em comissões, como a de Assuntos Econômicos e a de Constituição e Justiça. O que era, na prática, essa atuação ali? Era um jeito de postergar a discussão da matéria no plenário. Mas agora ela vai direto ao plenário. O que a gente tem de informação? Que muito possivelmente o relatório de Fernando Bezerra deve ser votado na segunda quinzena de junho. E aí, o Caio também deve ter essa apuração. Eles devem sim fazer alguns ajustes no texto. Mas o que me disseram ali, pessoas bem próximas a Rodrigo Pacheco, é de que essas mudanças elas não devem ser tão bruscas. Por quê? Porque se eles fazem mudanças muito radicais, corre-se o risco de, quando o texto voltar para a Câmara simplesmente ignorar as mudanças feitas pelo Senado e votar aquele texto original. Então, o que eu consigo entender? Que hoje se avançou numa espécie de acordo, como o próprio presidente do Concefaz disse na declaração que a gente acabou de ouvir, William. Vamos seguir em frente também, que você já encaminhou para o Caio. Caio, a palavra é sua. Bom, vamos lá. O que mais me chamou a atenção hoje é o recuo dos estados, né? Toda a questão legislativa que já está judicializada no Supremo Tribunal Federal pela acusação do governo da Advocacia Geral da União, dizendo que eles não aplicaram o projeto que o Congresso aprovou. Os estados hoje na reunião chegam lá e falam, olha, a gente está disposto a rever. Ou seja, eles, de certa maneira, eles assumem que não cumpriram na totalidade a norma que o Congresso Nacional aprovou. Então, esse eu acho que é o grande fato do dia de hoje. Uma observação importante, a última palavra vai ser da Câmara, né? Porque o Fernando Bezerra provavelmente... Vai mudar o texto e volta para a Câmara. Isso, esse é um outro fato. Terceiro fato que eu acho importante é o seu próprio Fernando Bezerra, esse ressurgimento dele para tentar fazer essa concertação política, porque vai ser um texto muito complexo. Acho que os estados serão atendidos, mas não em sua totalidade. Senti no ar, e já desde a semana passada, uma bronca do Congresso com os estados, pelo fato de não terem cumprido exatamente a regra. Uma bronca do Congresso, não do Palácio do Planalto apenas. Eu entendi. Nesse sentido, há uma convergência ali entre o Palácio do Planalto e o Congresso, sim. Mas eu queria trazer a discussão agora para o âmbito da Raquel Landim pelo seguinte, tanto a Thaís Arbex lá em Brasília quanto vocês descrevem como essas nuvens da política vão se alterando e os humores do dia a dia. Agora, a questão prática é muito forte diante do que a gente viu hoje no noticiário internacional, Raquel. Nós temos crise de oferta de diesel e gasolina nas principais economias. Essa discussão política que você está acompanhando pelos nossos dois analistas indica para você o quê? Que vai adiantar muito pouco, né, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Os governadores, os secretários de Fazenda, dos estados, eles já entraram no espírito de minimizar danos. Como disse o Caio, eles realmente não cumpriram aquele acordo lá atrás, então não tinham, assim, tanta boa vontade do presidente Rodrigo Pacheco e estão tentando, pelo menos, relativizar um pouco da perda fiscal que eles devem ter com esse projeto. Mas fato é que, por mais que isso seja implementado, e a gente tem dúvidas de quanto isso, uma redução de ICMS, ela realmente acaba aparecendo na cadeia, o problema lá fora é muito grave, William. E não é à toa que a gente discutia na semana passada risco de desabastecimento de diesel, que a Petrobras alertava para isso. Aqueles cenários de risco que a Petrobras colocava na carta, eles começam a se confirmar.
Você tem a China efetivamente saindo dos lockdowns. Xangai diz que vai retomar aí operações totais na cidade a partir de junho. Você tem um acordo entre os países europeus para um banimento parcial do petróleo russo. A gente tem que ainda ver as minúcias disso, como que o mercado vai reagir a hora que fizer todas as contas. Mas os cenários todos, tudo encaminha para uma situação global de oferta de combustíveis mais apertada do que a gente vê até agora. E aí não adianta muito remar contra a maré. Deixa eu ver uma coisa, a partir das conversas que você mantém aí em Brasília, Thaís. Quando se fala, como o Caio e você fizeram, da ideia de um entendimento político em torno de um texto, esse texto vai mexer com dois bens. Ele vai mexer com a arrecadação de um lado e vai mexer com preços de outro. Normalmente isso é uma barganha política. Até aqui a gente viu essa barganha ser torpedeada pelo próprio presidente da República, dizendo: eu não entro nessa barganha, eu não vou socorrer governadores que já estão com caixa até o teto e ainda por cima não estão me ajudando a diminuir o preço dos combustíveis, que me prejudica na eleição. Em que pé anda essa barganha agora? Vamos lá, William. Muito provavelmente os estados devem ganhar algo nesse gatilho, porque há uma demanda para que ele seja para além do prazo que foi estabelecido. Colegas, me ajudem a lembrar, foi até o fim do ano, certo? 6 meses. Né? Isso, o gatilho. E aí eles estão negociando um prazo maior para isso. E aí eu fui perguntar para aliados do presidente Jair Bolsonaro, William, o que ele quis dizer com essa frase que você acaba de citar. E, segundo me disseram, o presidente Jair Bolsonaro não fazia referência a esse gatilho, mas sim a possibilidade de criação de um fundo. Ou seja, estão dizendo que ele não disse o que ele disse. Mas o fato é que os governadores vão tentar negociar uma extensão desse prazo. Em contrapartida, eles indicam que sim, vão começar a usar a metodologia que já era para ter sido implementada e, mais do que isso, como o Caio também tem de apuração, devem fazer o gesto de congelar o ICMS até o fim do ano. Vamos lembrar, em março, eles fizeram uma nova prorrogação do congelamento do ICMS, exatamente no dia 22 de março, 22 de março, por mais 90 dias. Então, vence agora no dia 22 de junho, quando eles devem fazer uma nova prorrogação. Esse movimento, a princípio, seria como uma cartada, como eles fizeram em março, na tentativa de evitar que esse projeto avançasse. Mas não, eles tiveram que fazer um outro recuo para tentar acomodar também as suas demandas. Eu queria acrescentar um ponto. A tributação de ICMS do diesel, ela já está abaixo de 17%. Qualquer coisa que venha de uma eventual aprovação desse projeto vai mexer apenas potencialmente no preço da gasolina. Daí a gente vê o tamanho do problema. Eles querem mexer nisso, né? E por quê? Eles querem mexer no ICMS do diesel justamente pela média ser menor. Desculpa te interromper. Mas por que o Arthur Lira fala na equalização? Mas aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar e ir abaixo da alíquota modal de ICMS, aí eles já vão contradizer toda as regras, Raquel, as regras é por básicas. Isso que o tema do diesel é um tema que é praticamente dominante da ação que está sob a relatoria de André Mendonça. Então, ele está esperando as respostas dos estados, deve ter um encontro amanhã e, muito provavelmente, a questão do diesel vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o que eu estou falando a tarifa modal, a tarifa média, a tarifa que mais incide sobre o ICMS, ela é em torno de 17%, 18%. Você pega a média dos estados, eles já estão abaixo desse patamar no diesel. Sim. Na gasolina é que esse patamar está acima. Então, para o diesel, que é o principal problema da inflação por conta de todo o impacto que tem nos outros setores e da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, que são os caminhoneiros, esse projeto tem pouco impacto. Não, mas aí por isso que vai ser revisto no Senado. O Eduardo Braga me disse na sexta-feira, a gente relatou isso aqui, de que essa questão do diesel era essencial justamente por isso que você está falando. Na minha percepção, a Câmara, a gente critica muito o Arthur Lira, os próprios políticos, os deputados, por ser atropelador ali, né? Mas, de certa maneira, com esse projeto do teto, dos 17%, colocou
o debate na pauta. E aprovou rápido, agora vai, o Senado corrige, de repente a Câmara volta e faz alguma revisão, Você conseguiu mas está identificar? colocado. Você conseguiu identificar o que os governadores estão dispostos a aceitar? Bom, essas duas concessões, a prorrogação do ICMS acho que já era meio prevista, mas a revisão da média... Prorrogação do congelamento. Isso, perdão. A prorrogação do congelamento do ICMS já estava mais ou menos na mesa. Agora, olha a dimensão do que os estados estão dizendo. Essa ação que Jair Bolsonaro entrou no Supremo, ele pode ter razão. Na prática é isso. Na prática é isso, porque eles estão falando, a gente está disposto a rever a média móvel dos últimos 60 meses, de uma ação que já está judicializada. Isso é uma concessão política muito forte. Mas, pela minha avaliação, eu conversei com o presidente do Concefaz, Décio Padilha, que é o secretário de Finanças de Pernambuco, eles não querem o avanço do projeto do Arthur Lira da Câmara, no Senado. Eles falam, a gente cede isso aqui, mas o PL não pode avançar. Ok, eu entendi, a linha da barganha. Ainda uma objeção muito grande a esse projeto.